E aí, tudo certo? Sabe, uma coisa que a gente raramente para pensar é como é que as gigantes da tecnologia, os grandes bancos, como é que eles garantem que só a pessoa certa veja a informação certa e exatamente na hora certa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo, o ecossistema de gestão de identidade e acesso, o famoso IAM. Vamos dar uma olhada na arquitetura que fica ali nos bastidores protegendo os dados mais críticos do planeta. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com uma visão geral da arquitetura, aquele panorama completo. Depois vamos acompanhar o nascimento de uma identidade digital passo a passo. Aí a gente entra na ação, o que acontece num login em tempo real. Na sequência, vamos explorar o mundo super restrito do acesso privilegiado. E para fechar, vamos ver os pontos onde tudo isso pode dar muito errado. Bora começar? Então, para a gente entender o IAM de verdade, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro todo. E a chave para tudo isso está na separação clara de responsabilidades. Ok. E é aqui que está o pulo do gato, a distinção mais crucial de todas. Vamos pensar assim, o IAGA, que é a governança de identidades, ele é tipo o cérebro da operação, sabe? O grande estrategista que senta e define todas as regras do jogo. Quem pode fazer o quê? Já o AM, a gestão de acesso, bom, ele é o segurança na porta. Ele não cria a regra, mas ele a executa. É o agente na linha de frente, em tempo real, a cada segundo, checando as credenciais. O IGA, então, é o nosso arquiteto. É ele que desenha a planta baixa da segurança. Ele define, com antecedência, quem pode acessar cada coisa, muito antes do primeiro login acontecer. A meta aqui é simples: garantir que ninguém, por acidente, acabe com permissões perigosas ou que não precisa. E aí entra em cena o IAM. Ele pega aquele plano, aquelas regras definidas pelo IGA, e as aplica, sem descanso, a cada milissegundo, em toda e qualquer tentativa de login. O IAM não questiona a política, ele simplesmente a executa, com uma velocidade e uma precisão que chegam a ser cirúrgicas. Mas é claro, nem todo acesso é igual. Para as chaves do reino, aquele acesso a servidores de produção, a bancos de dados críticos, a gente precisa de uma verdadeira unidade de operações especiais. E essa unidade tem nome. É o PAN, a gestão de acesso privilegiado. Beleza. Agora que a gente já conhece as peças do tabuleiro, vamos ver como elas jogam juntas. Vamos seguir a jornada de uma nova identidade desde o exato momento da sua criação. Olha só que interessante como esse processo já nasce automatizado e seguro. Tudo começa com um simples evento lá no sistema de RH. Na mesma hora, o IGANA entra em ação, aplica as políticas certas e garante que essa nova identidade digital já nasce segura e em conformidade, antes mesmo que a pessoa faça o seu primeiro login. E essa é a grande sacada. Ao aplicar a governança desde o comecinho, a gente evita criar o que se chama de permissões tóxicas. Sabe, aquelas combinações perigosas de acesso que podem levar a um desastre? É segurança proativa, não só reativa. Certo. Agora vamos ver essa identidade em ação tentando fazer o login numa aplicação pela primeira vez. É aqui que a teoria encontra a prática e tudo acontece em questão de milissegundos. Por trás de um login moderno, o que acontece é uma verdadeira dança de tokens digitais. O AMI age como um maestro, usando protocolos como o OIDC e SAML para trocar credenciais de um jeito super seguro. O sistema consegue provar quem é a pessoa e o que ela pode fazer, tudo isso sem que a senha real precise ficar passeando pela internet. Genial, né? Só que a segurança não pode, de jeito nenhum, acabar no momento do login. O mundo é dinâmico, as coisas mudam. E se um acesso que era seguro 1 minuto atrás, de repente se torna arriscado agora? Exatamente por isso que o AM não é estático. Ele está sempre de olho. Se ele detecta um login de um computador estranho, ele pode pedir uma segunda forma de autenticação. Se ele percebe uma viagem impossível, tipo um login do Brasil e 5 minutos depois outro do Japão, ele bloqueia na hora. Isso é a segurança se adaptando ao contexto em tempo real. Ok, o acesso do dia a dia está garantido. Mas e se for necessário um acesso super poderoso, mas só por alguns minutos? É nessa hora que a nossa unidade de operações especiais, o PAN, entra em campo. E a diferença aqui é fundamental. O acesso comum é como a chave de casa. Ela fica com a gente o tempo todo. Já o acesso privilegiado é como a chave de um cofre de banco. Só se recebe na hora exata em que se precisa, sob supervisão, e tem que devolver assim que o trabalho acaba. Esse fluxo mostra uma passagem de bastão muito segura. Primeiro, o AM confirma: sim, essa pessoa é quem diz ser.
Em seguida, o PEN assume o controle e diz: ok, para essa tarefa específica, aqui está uma chave temporária. E a propósito, estou observando e gravando absolutamente tudo o que for feito com ela. Muito bem, mas agora vamos fazer um teste de estresse nessa arquitetura. Vamos analisar o que acontece quando a integração entre as peças não é perfeita, porque justamente nessas brechas que os maiores riscos se escondem. Esse aqui é um cenário clássico e muito, muito perigoso. Pensa comigo, o sistema de governança, o IDA, foi lá e removeu uma permissão. Só que no mundo real, a pessoa ainda tem um passe livre digital, um token ativo que continua dizendo que o acesso dela é permitido. E agora? E é aí que mora o perigo. Se aquele token de acesso for válido por, digamos, 1 hora, a revogação lá no IAGA não serve para nada durante essa hora inteira. Isso cria uma janela de risco gigantesca e inaceitável. Imagina um ex-funcionário com 1 hora de acesso a dados sensíveis depois de ser desligado. A única solução para isso é comunicação instantânea entre os sistemas. E aqui temos o nosso segundo grande ponto de falha. E ele envolve justamente as nossas contas mais poderosas. O que acontece quando o sistema que gerencia as pessoas, o IGA, não conversa direito com o sistema que guarda as chaves do reino, o PAM? Isso define o risco crítico das contas fantasmas. O funcionário já foi embora, mas a conta de administrador de banco de dados dele continua lá, ativa, esquecida no cofre do PAN. É uma porta dos fundos escancarada, silenciosa, só esperando alguém mal intencionado a encontrar. Então, para a gente amarrar tudo, o IGA define as regras, o AM as aplica no dia a dia e o PAN cuida das exceções de altíssimo risco. O ponto central, a lição mais importante, é que esses sistemas não podem de jeito nenhum operar isolados. A comunicação entre eles precisa ser constante, imediata, sem falhas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu como construir uma máquina de segurança realmente impressionante. Mas essa máquina, por mais avançada que seja, só funciona bem se for alimentada pelos processos humanos corretos. Então fica a pergunta: qual é a próxima fronteira? Melhorar ainda mais a tecnologia ou finalmente dominar os processos e as pessoas que a utilizam? A resposta para isso, com certeza, vai definir o futuro da segurança digital.